próximo baralho do padrão Visconti Sforza que vou apresentar a vocês é o conhecido tarô Pierpont Morgan Bergamo, que também foi criado em Milão uma década depois, em 1451. Esta coleção é também conhecida por Colleoni, Baglioni e Francesco Sforza. Acredita-se que o original era possivelmente composto por 78 cartas, ou seja, por 22 trunfos, mais as 4 séries de 14 cartas de naipes. Desses 22 trunfos, restaram 20, faltando somente as cartas do Diabo e da Torre. Diferente do outro baralho, esse tinha apenas 4 figuras da corte por naipe, perfazendo um total de 16 figuras. Dessas, existem quase todas, faltando somente o Cavaleiro de Moedas. E das 40 cartas de números, também só falta o 3 de espadas. Esta coleção possui um total de 74 cartas originais, que estão espalhadas em alguns locais. 35 estão na biblioteca Pierpont Morgan, em Nova York. 26 estão no Accademia Carrara, na Itália. E 13 fazem parte da coleção particular da família Colleoni de Bergamo, também na Itália. Todos os trunfos e figuras têm um fundo dourado, enquanto as cartas de números contêm um fundo de cor de creme, com um padrão floral colorido. As cartas foram feitas em papelão com cantos arredondados, nas dimensões de 17,3 por 8,7 centímetros. Assim como o Visconti di Modrone, esta coleção também foi restaurada nos mesmos moldes do original. Primeiro foi publicado pela US Games entre os anos de 1975 e 1984, sob o nome de Visconti Sforza Pierpont Morgan Tarocchi, e é impresso na Suíça até os dias de hoje. Ele foi fielmente reproduzido a partir do original, mantendo inclusive o mesmo tamanho e o estado das cores e desenhos que, conforme o original, estavam desgastados. As 4 cartas que faltavam do original, o Diabo, a Torre, o 3 de Espadas e o Cavaleiro de Ouros, todos foram recriados. As cartas continuavam não tendo títulos ou numeração, retratando a vida cotidiana da época medieval em Milão, através de imagens alegóricas. Existe também uma outra versão desta mesma coleção de cartas, que foi restaurada por Atanas Atanasov e publicado por Lois Carabel em 2002, com o título de I Tarocchi Visconti. Esta versão também é impressa na Itália até os dias de hoje. A proposta deste trabalho de Atanasov foi uma tentativa de apresentar as cartas como elas deveriam ter sido quando novas, inclusive com o abundante uso de folhas douradas. Parece que existe apenas 2 modificações: o tamanho das cartas, que foi reduzido para o padrão atual, e as cartas ganharam um título, grafado em diferentes línguas na lateral esquerda da moldura. Um dos raros pontos discutíveis dessa restauração de Atanasov é a reinvenção da carta do Diabo, cujo padrão iconográfico está totalmente incoerente com o estilo original. Observe. O último baralho da plataforma Visconti Sforza a ser apresentado é o tarô Brera Brambilla. Possui esta conjunção de nomes, primeiro devido à sua compra em Veneza, em 1900 por Giovanni Brambilla, e segundo porque a partir de 1971 esta coleção passou a ser propriedade da Pinacoteca di Brera, de Milão. Tudo indica que em 1463 Francesco Sforza encomendou este grupo de cartas de Bonifacio Bembo, o mesmo artista que já trabalhava para a família Visconti. Do original restaram apenas 48 cartas, contendo somente 2 trunfos, o Imperador e a Roda da Fortuna. Das figuras restaram 7 cartas, o Valete e o Cavaleiro de Moedas, o Valete e o Cavaleiro de Taças, o Valete, o Cavaleiro e a Rainha de Bastões. Infelizmente não restou nenhum dos reis e nenhuma figura do naipe de espadas para mostrar para vocês. Das cartas de números, quase todos sobreviveram, faltando apenas o 4 de moedas. Note que todos os trunfos e figuras têm o mesmo fundo na cor dourada, enquanto as cartas de números têm um fundo prateado. As dimensões são 18 por 9 centímetros.
Pelo que se sabe, não houve nenhuma restauração desse baralho até o presente momento. Sendo assim, terminamos por aqui a apresentação dos primeiros baralhos de tarô do padrão Visconti Sforza. Dentro da primeira fase de evolução iconográfica do tarô, ainda faltam as apresentações de mais 2 baralhos que evoluíram com base em outros padrões, os tarôs Guénière e o Sol à Busca. O primeiro deles, que seria o tarô Guénière, foi, durante muito tempo, erroneamente associado ao rei francês Charles VI. Tudo porque pensavam que este seria o tarô mais antigo já criado. O mal-entendido quanto à sua origem se deve a um registro do tesoureiro do rei, o contador Charles Poupart, que menciona o pagamento de 56 soldos parisienses ao pintor Jacquemin Guénière, datando o ano de 1392. A nota do tesoureiro do rei é autêntica, mas faz referência de fato a um outro jogo de cartas de um outro padrão totalmente diferente, o qual nunca foi encontrado. O tarô em questão poderia com grande probabilidade datar da segunda metade do século XV, em torno de 1455. Segundo suas alegorias, teria sido feito na Bolonha, no norte da Itália. Essa datação é resultado de um exame feito no laboratório de pesquisa do Museu do Louvre, na França. O estudioso Ross Caldwell, no entanto, afirma que este conjunto de cartas estava na posse privada do colecionador François Roger de Guénière e que após a sua morte em 1711, a coleção foi doada para a antiga Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional da França, a qual permanece lá até os dias de hoje. Por esse motivo, Caldwell preferiu denominar este conjunto de cartas de tarô Guénière, justamente para diferenciar do jogo associado ao rei Charles VI, evitando assim todo esse tipo de confusão. Deste tarô de rara qualidade estética, restaram apenas 17 cartas, as quais se encontram hoje na Biblioteca Nacional da França. 13 delas são numeradas, apresentadas na seguinte ordem: a carta de número 3, que seria o Imperador; a número 5, os Enamorados, que apresenta 3 casais em um passeio, representantes do amor cortês da tradição medieval; a número 6, a Temperança, que seria uma das 3 virtudes cardeais; 7, a Força, também uma das virtudes. Observe que nesta carta, em vez de um leão, a figura sustenta uma coluna quebrada, que é uma simbologia referente à passagem bíblica das proezas de Sansão. 8, a Justiça, representa a última das 3 virtudes cardeais. 9, a Carruagem, fazendo referência às carruagens de desfile da obra de Petrarca, simbologia da vitória. 11, o Eremita, ainda fazendo alusão ao tempo, também de Petrarca. A seguir temos 2 cartas com o mesmo número 13, o Pendurado e a Morte. Isso pode ser tanto um erro de numeração, como ter adicionado anos após a confecção das cartas o número 13 propositalmente. Na carta do Pendurado, vemos a mesma representação no modo de punição feito aos criminosos que eram pegos saqueando ou roubando. Eles eram açoitados e, se sobrevivessem, eram expostos dessa maneira em praça pública. Esse tipo de sanção era aplicado na Itália, na Alemanha e também na Escócia, durante a Idade Média. Na Carta da Morte vemos a foice, que ainda está vinculada à própria natureza do tempo, que a tudo destrói ou mata. E vemos que a morte também está montada num cavalo, que era comum estar associado aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na sequência vem a carta de número 17, a Lua. Nesta carta podemos observar 2 figuras estudando a Lua e as estrelas. Naquela época, a astrologia e a astronomia eram uma só, e faziam parte das 7 artes liberais,
onde o saber antigo era muito valorizado e respeitado. Depois vem a carta de número 18, o Sol. Aí está a figura da fiandeira, representando o tear da vida, presidindo nos nascimentos e nas mortes de todos os seres humanos. Depois, a carta de número 19, o Mundo. Note que atrás da cabeça da figura tem uma auréola ou um chapéu, característico em todas as virtudes, podendo ser esta a representação da quarta virtude de Petrarca, a prudência. No entanto, toda a alegoria faz menção ao triunfo do renome, ou da fama, também de Petrarca. E por último, a carta de número 20, o Julgamento, que é a representação do juízo final, do Evangelho de Mateus. Estudos indicam que a numeração das cartas é próxima à da tradição bolonhesa, não correspondendo à ordenação encontrada nos jogos pintados nos séculos seguintes. Agora vamos às cartas sem numeração. A primeira seria o Papa, símbolo da Igreja e da religião. A próxima carta seria a Casa de Deus, a Torre, símbolo iconográfico da Torre de Babel, que seria a porta do céu. Em seguida, temos o Louco, que na minha opinião particular, ainda representa o bobo da corte, o bufão, fazendo o papel de artista cômico junto à realeza. Em todos os baralhos seguintes, esta seria a única carta que faz parte dos arcanos maiores que ainda continuaria sem numeração. Por último, vem o Valete, ou o Pajem de Espadas, que faria parte do conjunto de cartas das figuras da corte. Agora vamos ao último baralho a ser apresentado desta primeira evolução iconográfica, o conhecido tarô Sola Busca. Estudos recentes revelam que este tarô deve ter sido criado em torno de 1490 pelo pintor italiano Nicola di Maestro Antonio d'Ancona. Não é possível saber se Nicola utilizou um critério próprio para elaborar as 78 cartas, ou se foi apenas um trabalho feito sob encomenda. O que se sabe, na verdade, é que tal baralho deve ter sido adquirido por muitas pessoas, visto que as imagens foram gravadas em uma matriz de madeira e reproduzidas em número desconhecido de cópias. Com o passar do tempo, exemplares dessa edição antiga foram enriquecidos com cores vivas. A origem do seu nome vem do fato de que um exemplar completo e muito bem conservado deste tarô permaneceu por muitos séculos nas mãos da família Sola Busca, de Milão, até o ano de 2008. Por sugestão do superintendente do Ministério do Patrimônio Histórico e Cultural da região da Lombardia, o Estado italiano adquiriu esse baralho, conservando ele na Pinacoteca de Brera, onde se encontra até os dias de hoje. Em 1995, a Lois Carabel publicou outra versão deste tarô, sob o nome de Illuminati Ancient Tarots, nas línguas inglesa, italiana, francesa e alemã, se referindo a esta plataforma como uma réplica de uma reprodução do original. Em 1998, um impressor alemão, Wolfgang Mayer, publicou uma versão do Il-Tarocchi Sola Busca, perfeitamente idêntico ao original em termos de dimensões e cores. Essa prestigiada edição foi limitada ao volume de 700 cópias numeradas à mão, com uma carta extra e assinada por este impressor. Os baralhos impressos por Mayer permaneceram encerrados em sua adega mesmo depois de sua morte, até que em janeiro de 2013 a família cedeu a um revendedor, do qual o professor Giordano Berti adquiriu certo número de cópias. O tarô Sola Busca é absolutamente original na história do tarô. Trata-se do único baralho do século XV que chegou completo até hoje. Todas as cartas estão ilustradas com personagens, observem. Os trunfos e algumas figuras da corte são retratados por reis e heróis da antiguidade greco-romana e da Bíblia. As 4 séries dos naipes, discos, espadas, ânforas e clavas, também estão ilustradas com personagens, mesclando cenas fantásticas com episódios da vida cotidiana
e alegorias alquímicas, que podem se tornar a chave para interpretar todo o baralho. Esta variação nos arcanos menores acabou influenciando algumas criações futuras de baralhos, como o de Eteia, o de Lenormand e do tarô também, o tarô de Rider-Waite. Com relação aos significados das 78 cartas, Alois Carabel publicou em 1995 um livro que se chama Antigo Tarô Iluminado, A Alquimia no Tarô Solabusca, que contém uma interpretação desenvolvida pela estudiosa Sofia Di Vincenzo, precedida por uma introdução histórica realizada pelo professor Giordano Berti. Neste trabalho, ela sugere que este tarô é, na verdade, um tratado ilustrado que explica os processos dos segredos espirituais da alquimia. Com o tarô Solabusca, completamos assim a apresentação dos primeiros baralhos de tarô. O próximo vídeo será sobre os baralhos da tradição de Marsella, compondo a segunda evolução iconográfica do tarô. Qualquer dúvida ou esclarecimento, por gentileza, deixe nos comentários. Se estiver gostando dessa série, deixe seu like. Se tiver interesse em acompanhar toda a série, basta se inscrever no meu canal, Arcanos do Universo, que lá estarão todos os vídeos já publicados. Vem muitas novidades por aí, viu? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.